Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, um bom dia para você, um bom final de semana, nesse sábado abençoado. Quero que você fortaleça o nosso canal, fazendo a sua assinatura, assinando o nosso canal, também compartilhando e também comentando o nosso conteúdo, ok? Seja bem-vindo, você que pela primeira vez está no nosso canal, seja bem-vindo, fica conosco até o final, que no final estaremos fazendo uma oração para que Deus possa abençoar a sua família em todas as áreas, financeira, área da saúde, em todas as áreas Deus vai operar na sua vida. Então fica conosco até o final, um vídeo abençoado, uma lição promissora que nós vamos iniciar agora, a lição de número 4, ok, que vai ser gravado nesse momento, e tem muito subsídio, muito aprendizado para você. É uma lição didática, certo? Comentada pelo nosso pastor Gesiel Gonçalves, ou Josué Gonçalves, melhor dizendo, tá? Pastor Josué Gonçalves, um grande homem de Deus, um teólogo, e a lição é abençoada. Essa lição será ministrada na sua igreja dia 27 de julho de 2025, ok? O tema dessa lição, uma igreja cheia do Espírito Santo. Lembrando que nós estamos estudando, sobre a igreja em Jerusalém, a igreja primitiva, com todo uma igreja referencial, ok? Uma igreja modelo. Tá? Eu acredito que todas as igrejas têm que seguir o modelo dessa igreja que está em Atos, capítulo 2, versículos 41, 42, 43, ok? Que é uma igreja que nos traz um referencial que hoje é difícil encontrarmos uma igreja nesse nível, nesse patamar, certo? Porque eles tinham metodologia, tinham estratégia, tá? E essa metodologia, essa estratégia levou a igreja a crescer cada vez mais, e o Senhor acrescentar as pessoas que haviam de salvar através da igreja apostólica, certo? A igreja dos apóstolos, porque eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações e no temor do Senhor. E por isso a igreja foi poderosa, uma igreja que os sinais seguiam, os apóstolos, e através dessa igreja, sinais miraculosos, curas e bênção extraordinária através do servo do Senhor, dessa igreja modelo, que é a igreja primitiva, a igreja que começou no Pentecostes, certo? Sem mais delongas, vamos para o nosso tema, uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja tem que ter esse princípio, ok? Texto áureo está em Atos capítulo 4 e versículo 31, certo? Texto áureo. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então o poder do Espírito Santo é que nos dá ousadia para anunciar a poderosa palavra de Deus. O que é ousadia? É coragem, é ânimo, tá? Esse é o significado da palavra ousadia. Verdade e prática. Uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. É ousada no testemunho cristão. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Você pode ler na sua Bíblia aí, se você não tiver a revista. Do versículo 24 ao 31, que diz assim: E ouvindo eles isto, unânimes, unidos, levantaram uma voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios, e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, lógico, contra Jesus Cristo. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho, Jesus, que tu ungiste,
E se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilato, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua palavra, ou que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendeste a tua mão para curarem, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu servo, do seu santo filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então essa igreja é uma igreja que tinha poder, mas por quê? Porque eles eram unidos, né? No partir do pão, na oração, tá? Eles também eram unânimes e obedeciam a doutrina dos apóstolos que tinham aprendido de Cristo, ok? Então por isso essa igreja, ela crescia a cada dia mais. Se você olhar no capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 25, tinha aproximadamente 120 irmãos que começou essa igreja, lá no Pentecoste, no Cenáculo. No capítulo 2, você já vai ver quase, no capítulo 2, versículo 41 e 42, quase 3 mil almas. Olha como que vai acrescentando pelo poder do Espírito Santo a igreja, por aqueles que pregavam a palavra. Já no capítulo 4, nós vemos lá no capítulo 4, verso 4, em Atos dos Apóstolos, que a multidão já era quase 5 mil. E aí Lucas, que é o autor do livro de Atos, ele já não deixa muito de contar, e no capítulo 8 e versículo 6, se não me engano, está escrito que a multidão, já não conta mais, uma grande multidão unânime, assistia todas as coisas que Filipe falava e fazia através do Espírito Santo, e havia cura e milagres. Olha só, então foi acrescentando, né, a cada dia, e chegou um momento que Lucas desistiu de falar número e disse: uma grande multidão estava atônito, unânime, ouvindo o que Filipe pregava, e milagres e maravilha acontecia no meio do povo. Olha só que bênção. Avançando aqui para a nossa lição, vamos ler a introdução, não a introdução principal, mas uma introdução que dá um panorama de toda a lição, comentada pelo nosso comentarista, José Gonçalves, tá? Um grande homem de Deus, que nos diz assim: a igreja de Jerusalém, cheia do Espírito Santo, enfrentava desafios com perseverança, oração e ousadia diante da pregação ou da perseguição. Os primeiros cristãos não recuaram, mas buscaram ainda mais a presença de Deus, fortalecendo-se na comunhão e nas orações. E o Espírito Santo capacitou a igreja a suportar as aflições, permanecer firme na fé e proclamar o Evangelho com coragem. E assim aprenderemos que uma igreja cheia do Espírito Santo não se intimida diante das dificuldades, mas avança em sua missão com poder e autoridade. Então nós vemos aí que a igreja, ela avança com poder e autoridade, através do poder do Espírito Santo de Deus. A apresentação da lição, ela tem 3 objetivos, tá? Que são, primeiro, identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando sua perseverança em meio às provocações. Segundo objetivo, analisar a importância da oração com poder na vida da igreja. E terceiro, demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do Evangelho. Temos também a motivação da lição. Diante dos desafios da vida cristã, muitas vezes nós perguntamos, tá? Como a igreja pode permanecer firme e influente em um mundo hostil?
A resposta está na plenitude do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo não se abala diante das adversidades, mas persevera, ora com fervor e anuncia o Evangelho com ousadia. Então nós vemos que a igreja cheia do Espírito Santo, ela persevera mesmo ao meio das perseguições, tá? Então, ao estudarmos esta lição, reflitamos sobre nosso papel como igreja e sobre como podemos buscar essa mesma capacitação para impactar o mundo ao nosso redor. Então, aqui é uma igreja modelo, né, que tinha metodologia, que tinha estratégia, e a metodologia nós podemos ver, e a estratégia era essa, irmão. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e principalmente para ser uma igreja vencedora nas orações unanimemente, tá? Isso era o segredo e era a metodologia da igreja apostólica, ok? Partindo agora para o nosso comentário da nossa lição, o comentário principal, certo? A nossa lição está dividida em 3 tópicos principais. Primeiro, uma igreja que perseverava, ou perseverante, com um subtópico 1, 2 e 3. No segundo tópico, nós temos uma igreja que ora com poder, com 3 subpontos. E no terceiro e último tópico, nós temos uma igreja ousada no seu testemunho, com 3 subtópicos também, ok? Então vamos aqui na nossa introdução. Nesta lição veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. A partir do capítulo 4, versículo 24 ao 31, do livro de Atos dos Apóstolos, dos apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém. Veja bem, quais são as marcas? A perseverança. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo que em meio ao fogo da provação. 1 Pedro 4 e 12, tá? Essa igreja suporta provações porque é cheia do Espírito Santo. Por causa do Evangelho, ela renuncia a seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Na verdade, sem a capacitação do Espírito Santo, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir a sua missão no mundo. Outra marca importante é uma igreja cheia do Espírito Santo e a sua capacidade de orar com poder e por isso impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita-a a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder e por isso se tornar relevante para o mundo. Então aí, né, nós vemos o modelo da igreja. A oração é a principal, tá? Para que a igreja tenha poder, tenha sucesso nesse mundo, para impactar as pessoas que ainda não conhecem a Cristo Jesus. Então é importante, a oração de suma importância em uma igreja vencedora. Primeiro ponto da nossa lição, primeiro tópico, uma igreja perseverante. O que é uma igreja perseverante? Ela suporta o sofrimento, porque ela precisa suportar para vencer, ok? Segundo subponto, não negocia os seus valores. Isso é uma igreja perseverante, tá? E terceiro, está convicta da sua fé. Então, no primeiro subponto, suportando o sofrimento, após a sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e 3, você pode encontrar, tá, essa verdade. E posteriormente, ameaçados por pregarem o nome de Jesus, Atos 4 e 17, foi dito a eles que não falassem nem ensinassem no nome do Senhor Jesus. Atos 4, versículo 18. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-la, tá? Estava próximo, os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-la.
eles suportariam tudo por amor a Jesus, agiam com perseverança. Isso só foi possível porque Pedro, que havia sido cheio do Espírito Santo, Atos 4:8, o tempo verbal do grego usado no versículo 8, tendo sido cheio, demonstra que o apóstolo que já havia sido batizado no Espírito Santo, no Pentecoste, Atos 2:4, foi revestido novamente do poder do alto. Uma igreja continuamente cheia do Espírito Santo suporta as provações e o sofrimento. Então, nós buscamos o batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder, mas precisamos de estar buscando constantemente esse renovo, esse revestimento, para nós continuarmos corajosamente pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Porque muitos crentes aceitam Jesus, mas eles vão esfriando na fé, não buscam renovo, né? Não buscam novamente esse renovo, esse revestimento, para eles continuar corajosos, ousados para pregar a palavra, e vai se esfriando e deixa de fazer, né, aquilo que Jesus nos ordenou, ide por todo mundo pregar o Evangelho, né, a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, tá? Expulsarão os demônios, beberem alguma coisa motivo de não falar dano algum, pisarão serpentes e escorpiões. Tá? Então é muito importante nós estar sempre buscando renovo, para nós ter essa ousadia no Espírito Santo de pregar a palavra, para que o reino de Deus cresça na terra. Avançando para o segundo subponto, não negocia os seus valores. Então uma igreja perseverante não negocia de maneira nenhuma os seus valores com o mundo, certo? Por nada dessa vida. Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos e lhe deram ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem em nome de Jesus, a resposta dos apóstolos foi: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós do que a Deus. Olha só, a resposta dos apóstolos para os sacerdotes que vieram intimidá-los, ok? E dar ordem a eles. Ouvir antes a vós, né? Atos capítulo 4 e versículo 19, certo? Diz Pedro, é justo, julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que Deus. Então eles entenderam, né, o recado, que eles não iam parar de pregar a palavra de Deus. Em outras palavras, o apóstolo afirmava que não negociariam a sua fé, não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis, tá? Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito Santo é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam a Escritura. Então nós vemos que muitos pregadores, por um motivo bem menor, negociam sua fé por dinheiro, por status. Igrejas, né, através do seu pastor, negocia sua fé através, né, envolvendo em política, recebendo, né, certa ajuda, e negocia, e a igreja vai ficando fraca, perdendo o seu valor, e já não ora mais, porque entra a frieza espiritual. Então nós, homens de Deus, pastores, obreiros, não podemos negociar nossa fé por coisa alguma, por dinheiro nenhum desse mundo, ouro, prata, certo? Bem-estar, acomodação, status, não. Nós devemos obedecer mais a Deus, né? Nós devemos ser 100% a Deus do que os homens quando eles estão, né, numa direção que é contra, que afronta a palavra de Deus. É importante, meus queridos, vocês terem consciência disso, porque Deus não aceita, tá? Avançando para o terceiro e último subponto do primeiro tópico. Uma igreja, né, perseverante, ela está convicta da sua fé. Olha aí, veja bem. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé. Não se apoia em suposições, mas em fatos. Tá? Atos 4 e 20. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus,
mas também testemunharam suas obras. Quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram, porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Atos capítulo 8 e verso 6, pode conferir essa verdade, ok? Alguém já disse que Deus lá, não, ou é plenamente obedecido no céu, porque lá ele é visto, enquanto na terra muitas vezes é desobedecido por não ser apenas, muitas vezes é desobedecido por ser apenas ouvido. Então alguém disse que lá no céu é obedecido porque os anjos, vê Deus. Mas aqui na terra desobedece porque eles apenas é ouvido. Mas com a igreja primitiva não houve isso. No entanto, a igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, não apenas proclamava a palavra, mas também manifestava a obra de Deus. Romanos 15, versículo 18 e 19. Jesus foi poderoso tanto em palavras quanto em obras. Lucas 24 e 19. Então Jesus disse para Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então hoje a igreja, ela segue pela fé, tá? Ela não precisa de ver para crer, mas a fé, é aquilo que é perseverante, que crê, naquilo que ainda não viu. Isso é a viva esperança do crente, tá? É o firme fundamento da fé. A fé é isso, tá? A fé é isso. Você não precisa de ver, mas você acredita, e você então é convicto da sua esperança, porque uma coisa que você vê, como você vai esperar e crer? Porque se você já está vendo, então é necessário que você creia, e Deus vai cooperar, e aquilo que você está crendo vai se tornar em realidade, em fato, Esse é o firme fundamento da fé. São as coisas que não se vê, mas se crê, tá? E que se esperam. Então isso é a realidade, é o fundamento da nossa fé, tá? Sinopse do ponto primeiro, do tópico primeiro. A igreja primitiva enfrentou perseguições, mas permaneceu firme na fé e na sua missão. Avançando aqui para o nosso segundo tópico, ainda lendo aqui um auxílio bibliológico muito interessante, bíblico e teológico, ok? Uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeições e oposições. Então, quando a igreja não enfrenta, está acomodada, certamente ela está fria na fé. Mas uma igreja que é ousada, ela vai com certeza enfrentar, rejeições e oposições, mas ela não para, ela não se cala, porque ela é ousada no Espírito Santo de Deus a fazer a obra de Deus, ok? Auxílio bíblico teológico. É interessante, nós conhecermos isso aqui, trazer esse subsídio para vocês. A corajosa declaração dos apóstolos. A situação era difícil, porque Pedro e João eram cidadãos leais. Eles deviam obedecer às autoridades constituídas, especialmente em se tratando de autoridade religiosa. Pedro estabeleceu para sempre um princípio fundamental entre os limites da obediência cívica e do dever cristão de testemunhar. Quando existe clara contradição entre os mandamentos dos homens e os de Deus, de tal forma que obedecer a uns e desobedecer aos outros, não sobra mais nenhuma dúvida quanto ao que um crente deve fazer. Juiz e justo tem de optar entre o caminho de punir e o de declarar inocente. Esses sacerdotes, no entanto, não eram justos. Irritados contra os apóstolos, não ousavam fazer nada contra eles, por causa do povo, medo do povo, e não o senso de justiça levou-os a soltar os apóstolos. Então, os sacerdotes ameaçaram os apóstolos, mas por causa do povo, com medo do povo, de uma repreensão, e eles, então, de cair também da graça do povo, eles liberaram os apóstolos foram ousados. Falou, é melhor obedecer a Deus que obedecer a vocês. Pode bater, pode fazer o que for, mas nós não negociamos a nossa fé, porque a obediência a Deus
ela é acima de tudo. Foi muito corajoso, né? E a igreja deve seguir nessa linha, ok? Avançando para o segundo subponto, ou o segundo tópico da nossa lição. Uma igreja que ora com poder. O que acontece com uma igreja que ora com poder? Ela ora com propósito, né? Segundo, ela ora em unidade. E terceiro, a oração é fundamental na palavra de Deus. Então vamos ao primeiro subponto, orando com propósito. Observamos na oração do capítulo 4 e 24 ao 30 de Atos dos Apóstolos, que os crentes oram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Eles oraram com um propósito e por isso foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga. Nela eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse por meio deles, dando-lhe poder para testemunhar do Senhor Jesus. Nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na resposta. Então, independente de tudo, a oração deles era para que o nome de Deus fosse glorificado. Se fosse no sofrimento, no açoite, né, no desprezo, e muito na igreja ali primitiva, os seus bens e as suas propriedades eram confiscadas, tá? Mas eles não estavam nem aí. Eles queriam que o nome do Senhor fosse glorificado na vida deles. Saíam para os valados, perseguidos, os apóstolos açoitados, Pedro foi preso, mas eles perseveravam na oração a ponto de Deus abrir as prisões e dar liberdade para Pedro, né? Aí João ali naquele lugar. Olha que maravilha, né? Que bênção de Deus, né? Quando você põe Deus acima de tudo e a sua oração é essa, que o nome de Deus seja glorificado e o reino de Deus cresça na terra. Então eles tinham essa ousadia e perseveravam unanimemente na oração. Terceiro ponto do segundo tópico, orando em unidade, o segundo subponto do segundo tópico. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus, Atos 4 e 24. A concordância de Strong, tá? Um grande escritor, explica que a palavra unânimes vem do termo grego homotimondon, tá? Que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito, em uma total harmonia. Isso mostra que havia unidade, concordância na oração. Uma igreja cheia do Espírito Santo é unida. Ela sabe respeitar as diferenças e entende que a unidade não significa que todos são iguais. No meio da igreja há crentes mais experientes e outros que ainda estão aprendendo. Há aqueles que são maduros na fé e há os que ainda estão amadurecendo na caminhada cristã. Mas nada disso impede que a igreja se una com oração, buscando a Deus com o mesmo propósito. Então aqui nós vemos que a igreja vitoriosa, ela ora em unidade. Não é na individualidade, também sim, mas a oração coletiva tem muito poder em seus efeitos. É lógico que não devemos deixar de orar quando entramos para o nosso quarto, a oração individual, mas a igreja, o corpo de Cristo tem que estar unida para orarem para que Deus realize grande obra. Nós vimos esse efeito dessa oração unânime ali, quando na casa da irmã Maria eles oravam e Pedro estava preso, e quando de repente houve um terremoto, um anjo abriu as portas da prisão e Pedro foi libertado pelo poder da oração, porque Deus ouviu a oração da igreja. Então, a oração no coletivo é muito importante, porque move, né, o coração de Deus, e a obra de Deus não para através dos seus servos. No terceiro e último subponto, segundo tópico, a oração, né, fundamentada na palavra de Deus. Orando fundamentado na palavra de Deus. Veja bem, ao orarem, os crentes citaram o Salmo 2, verso 1 e 2, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramam os gentios
e os povos pensaram coisas vãs. Atos, capítulo 4, versículo 25. Não basta orar, é preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Orar fundamentado na palavra, e é orar crendo, e firmando as suas verdades. Uma oração feita fora da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser respondida, porque ele vela pela sua palavra para cumprir. Jeremias 1 e 12. Não há dúvida de que a falta de fundamento bíblico pode estar por trás do fracasso na vida de oração. Então, até mesmo na oração nós precisamos ter fundamento bíblico. Nas profecias, ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Tudo, irmão, o alicerce, né? A fundamentação, o marco principal é a palavra de Deus. Quando alguém prega, tem que estar fundamentado na palavra de Deus. Quando alguém profetiza, tem que estar alicerçado na palavra de Deus. Quando alguém faz a obra de Deus, tem que estar baseada na palavra de Deus, nada fora, porque ela é, né, a principal, ela é o alicerce que é Cristo Jesus em nossa vida. Tendo essa fundamentação, nós estamos garantidos, né? E estamos garantidos e estamos aí alicerçados e também, né, contando com a cooperação do Espírito Santo, com a cooperação de Cristo Jesus em nossa vida, como os apóstolos, né, que pregavam e Jesus cooperava com eles nos milagres, maravilhas que ia se fazendo e as almas iam se convertendo. No sinopse desse terceiro, desse segundo tópico da nossa lição, diz assim: a oração foi e é a base espiritual da igreja, trazendo direção, coragem e poder de Deus. Então, quando a igreja precisava de uma direção, ela entrava em oração para Deus direcionar como eles deveriam agir. Quando um crente precisava de uma direção, entrava para o quarto, orava e Deus dava direção. Nós vemos com Davi, nós vemos no Antigo Testamento com vários profetas, também vemos no Novo Testamento com o apóstolo Paulo, com Pedro, os apóstolos, tudo, né? A oração tem que estar na frente, ok? Vigiando e orando, disse Jesus, porque a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós precisamos estar sempre vigiando e orando para que nós tenhamos a direção certa dada por Deus, para não agirmos, né, em contradição à palavra de Deus, ok? A busca do poder, no subsídio bíblio-teológico, ok? A busca do poder. Quais foram as emoções dos discípulos? Não tinha medo, senão pediriam proteção. Não tinha ódio, por isso não pediram vingança contra os seus inimigos. Foi a corajosa resolução de cumprir a vontade de Deus que os levou a orar. Entre aspas, concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Foi a cura do coxo que deu ocasião à perseguição, mas ao invés de dar menos ênfase às curas, pediam: estende a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígio pelo nome do teu santo filho Jesus. A resposta veio tão rápido como um trovão depois do raio. Enquanto oravam, recebiam conforme suas petições. Caiu o poder divino e houve grande movimento. Tá? Primeiro, um tremor de terra moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Depois, um tremor de alma. Todos foram cheios do Espírito Santo. E finalmente um tremor de línguas e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha que maravilha que a oração faz, irmão. Eles foram açoitados, foram proibidos depois que eles realizaram aquela cura através do nome de Jesus para aquele paralítico. Mas eles pararam porque ameaçaram. Ora, talvez se fosse hoje, alguém dizer: poxa vida, eu estou fazendo a obra de Deus, agora eu estou apanhando, estou sendo açoitado e proibido. Aonde está Jesus? Eu vou parar com isso? Não, pelo contrário. Aí que eles entraram na oração. Nós não queremos nem saber que nós soframos, mas vamos sofrer com alegria. Jesus opera,
realiza cura através de nós. Ninguém parou eles. As perseguições aumentou, os açoites, mas os milagres multiplicaram, vinham como um raio após um grande trovão, operando sinais, maravilhas, e as pessoas atônitas aceitavam a Cristo, e o reino de Deus, ao invés de diminuir, aumentava. Nós vemos, que eu falei para vocês em Atos Apóstolos, começaram com 120, no capítulo 2 foi quase 3 mil, no capítulo 4 quase 5 mil, e depois Lucas já não tinha como contar mais, e dizia, uma grande multidão ouvia Filipos. Olha só que maravilha, isso é importante, né? Maravilhoso. Então, avançando para o nosso terceiro e último tópico, diz assim, uma igreja ousada no seu testemunho. Então, uma igreja ousada no seu testemunho enfrenta oposições ao evangelho. No segundo ponto, uma igreja ousada no seu testemunho exercita os dons. Olha aí. No terceiro e último subponto, uma igreja ousada, ela é ousada na exposição da palavra de Deus. Então, no primeiro subponto, o terceiro tópico, nós temos aqui a ousadia para enfrentar a oposição ao evangelho, né? Vamos ver aqui aonde nós encontramos essa ousadia. Os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Olha para as suas ameaças. Versículo 29, tá? Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja perseverante. Ela suporta a oposição, o sofrimento por causa do evangelho. Deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. E na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, tá? Segundo Timóteo 3:12. Uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu a sua autoridade espiritual e sua legitimidade bíblica. É uma igreja, né, que procura, né, facilidade, ganhos fáceis, né, se ajunta às ofertas do Estado, se mistura. É uma igreja, né, que perdeu a sua autoridade espiritual e sua legitimidade bíblica, mas a igreja, ela não cedeu naquela época ao Estado Maior, né, ao Império Romano, ok? Ela não cedeu. Vinha oferta, eles tinham que parar, certamente oferecia certos benefícios, mas disse, não, nós vamos fazer a vontade de Deus. Não importa a perseguição, não importa a oposição, nós vamos continuar e não vamos nos vender e não vamos negociar nossa fé, como nós vemos hoje. Grandes pregadores negociando sua fé, sendo mercenário, grandes homens de Deus negociando sua fé com o Estado, por benefícios próprios, por dinheiro, mas a igreja que segue esse modelo da igreja de Atos Apóstolos, ela não negocia sua fé e ela sofre, mas persevera pregando a palavra de Deus. Avançando para o segundo subponto do nosso terceiro tópico, ousadia no exercício dos dons espirituais. Também nós vemos a ousadia enfrentar a oposição e agora nós vemos a ousadia nos dons espirituais. O evangelista nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 4 e 31. No ensino de Lucas, como em Paulo, 1 Coríntios 14, 12, Efésios 5, 18, o enchimento do Espírito Santo está diretamente relacionado à prática de todos os dons espirituais na igreja cristã. Não se trata, portanto, apenas do uso de uma frase de efeito. No livro de Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo quem dá o crescimento da igreja e opera milagres extraordinários, não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos. É uma ação do Espírito Santo de Deus entre eles que realiza essa obra. Atos 6, versículo 3 e 5, Atos 8, versículo 5 ao 7 e Atos 13 e versículo 9. Devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo para que seus dons tragam edificações à igreja. Então não é frase de efeito, né? Sai, está amarrado, né? Não, é através dos dons do Espírito Santo que a igreja de fato realiza a obra de Deus. São coisas concretas,
não é algo com efeito de palavras, tá? É algo que o povo vai ver e crer no dom operado na vida, o dom do Espírito Santo operado na vida do cristão, certo? Dom de maravilha, dom de poder, dom de falar em línguas, e isso vai edificando a igreja e vai acrescentando a cada dia as almas que hão de salvar através do Espírito Santo de Deus. Então, não são frases de efeitos, mas são atos, né? São ações concretas pela palavra de Deus. Terceiro e último subponto do terceiro tópico: ousadia na exposição da palavra. Tá? As escrituras dizem que após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 4 e 31. E interessante observarmos o uso da palavra ousadia, tá? Nesse texto, ela aparece, por exemplo, em Atos 4 e 13, para se referir à coragem de Pedro e João, quando foram interrogados pelos anciões e escribas. O cristão cheio do Espírito Santo se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder. Ora, ali a autoridade chamaram Pedro e João após aquele milagre do paralítico. Mas eles não temeram. Eles foram ousados porque eles eram cheios do Espírito Santo. Ali estava diante de autoridades máximas, religiosas, né? Porém, eles foram ousados porque eles estavam cheios do Espírito Santo e disseram aquela frase célebre: mas vale obedecer a Deus do que os homens. Nós vamos continuar, nós não negociamos a nossa fé. E eles recomendaram eles, mas tiveram que deixá-los ir, por causa da repreensão que eles tinham medo do povo, porque o povo estava do lado deles, viu que os milagres estavam acontecendo. Não era algo de frase de efeito, mas era algo concreto, algo de fato. Então é importante. O sinopse desse tópico, o resumo está assim: movido pelo Espírito Santo, a igreja anunciava o evangelho com ousadia, sem temer a oposição. Maravilha, né? Então tudo, irmão, hoje, no período da graça, é se encher do Espírito Santo de Deus. Conclusão. Nessa lição vimos o que caracteriza, nessa lição nós vimos o que caracteriza, de fato, uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sobre a capacitação do Espírito Santo. E se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher-se do Espírito Santo de Deus. É isso aí. Que maravilha, né? Que pérolas da palavra de Deus nós aprendemos hoje. Meus queridos, chegamos ao final. Te convido para você, juntamente comigo, inclinar a sua cabeça, fechar os olhos, vamos fazer uma oração poderosa em nome de Jesus. E certamente, se você crer, essa enfermidade vai desaparecer. Se você tem problema financeiro, Deus vai providenciar um emprego. Se você tem problema com filhos, com esposa, ou a esposa com o esposo que está distanciado, ele vai voltar para a casa de Deus. Então só crê, porque Deus, ele é o Deus do impossível. Nada, né? Não há nada que Deus não possa fazer para você. É só crer. E a fé é o firme fundamento, tá? É o alicerce da nossa vida cristã. Então vamos lá, vamos orar. Feche seus olhos, Deus vai te abençoar. Senhor Deus, eu te agradeço por esse momento ímpar, por estar aqui ministrando a tua palavra. Somos canais, mesmo na nossa pobre dicção, né, pobre verbalização, mas estamos esforçando para fazer a tua vontade, ó Pai Santo, como Pedro, como os apóstolos, tá? Uns letrados e outros não, mas se esforçaram e na ousadia do Espírito Santo foram, Senhor, abençoados e fizeram o teu trabalho, fizeram a tua vontade. Pai Santo, entra com providência na vida desse teu servo, dessa família, os pais de família, curando a enfermidade, seja qual ela for, Pai, incurável, porque a última palavra é sua. Cura essa enfermidade, Pai, seja qual ela for na vida do teu servo. Senhor, esse filho, essa esposa ou esse esposo, né, que está desviado, que ele retorne para a sua casa pelo poder da tua palavra. Se for um problema financeiro, Pai, entra. Senhor, permita, Senhor Deus, que ele possa
pagar as suas contas, ó Pai, dando emprego, dando, Senhor, condições financeiras. Se nós oramos, ó Pai, em Teu nome, e cremos que o Senhor é poderoso para fazer o impossível na nossa vida. Pai Santo, assim oramos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós e digamos amém com muita força e com muita fé. Meus queridos, até a próxima lição. Bye, bye e até o próximo vídeo.